Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre outro tipo de oração subordinada, que é a adverbial. Essa é mais simples porque é bem fácil de identificar qual tipo de oração subordinada é. Então, primeira coisa, vocês já conhecem o termo adverbial, vem de advérbio, também de adjunto adverbial, nós já falamos desses termos antes. Indicam circunstância, Orações subordinadas adverbiais, então, têm a função de adjunto adverbial, são introduzidas por conjunções subordinativas e recebem a mesma denominação da conjunção. Então, se eu tiver uma conjunção causal, eu vou ter uma oração subordinada adverbial causal. Se eu tiver uma conjunção comparativa, eu vou ter uma oração subordinada adverbial comparativa. Então, é só você identificar qual é a conjunção e qual o efeito de sentido daquela conjunção na frase que você descobre qual é a nomenclatura da classificação dela. Então, vamos observar rapidamente um exemplo de cada tipo de oração subordinada adverbial, porque vocês vão notar que é realmente simples de entender. Então, o primeiro tipo é a oração subordinada adverbial causal, que indica a causa, o motivo do que se declara na oração principal. Então, ela é normalmente introduzida pelas conjunções porque, que, pois, visto que, já que. Então, aqui tem um exemplo, Não comunicaram nada porque ainda não tinham certeza. Então, eu estou dizendo naquela oração subordinada qual é a causa de não terem comunicado nada, Qual o motivo? Qual é a razão? Então, ela indica a causa, ou seja, oração subordinada adverbial causal. Outro tipo, oração subordinada adverbial comparativa. É quando a segunda parte de uma comparação aparece nessa oração subordinada. Evidentemente, o elemento que está sendo comparado aparece na oração principal. É comum a presença de palavras como melhor, pior, mais, menos, tanto. E as conjunções que introduzem essas orações comparativas são o que, do que, qual, quanto, como. Então, aqui tem um exemplo também, A análise dos casos de intoxicação foi tão importante quanto hoje é o trabalho de conscientização. Então, tão quanto é uma indicação de comparação, Estou comparando dois elementos. Próximo caso, oração subordinada adverbial concessiva. Essas são aquelas que são introduzidas por conjunções que dão a ideia de uma aceitação de uma ideia, mesmo que haja restrições a ela. Então, é quando você usa o embora, ainda que, se bem que, conquanto. Então, aqui no exemplo fica claro, Embora haja indícios, ainda não se comprovou automedicação na totalidade dos casos. Então, existe essa possibilidade, estou aceitando ela, mas com restrições, porque ainda não tem. Então, embora haja esses indícios, vamos com calma, não tem nada comprovado. E, próximo exemplo, oração subordinada adverbial conformativa, aquela que vai indicar uma conformidade, uma concordância. Então, ela é introduzida por conjunções que também dão essa ideia de concordância e conformidade, como conforme, o segundo, o consoante. Aqui no exemplo, nós temos, conforme informaram a imprensa, a automedicação é a vilã dos casos de intoxicação. Então, segundo eles, estou dizendo em conformidade com a declaração. Então, é uma oração subordinada adverbial conformativa. Então, mais alguns exemplos aqui. Oração subordinada adverbial final é aquela que dá a ideia de finalidade, de objetivo. Ela é normalmente introduzida por conjunções como para que isso aconteça, a fim de que isso aconteça, de modo que. Então, aqui no exemplo, para que se constate a automedicação como a principal causa da intoxicação no Brasil, é preciso pesquisar mais. Então, para atingir este objetivo, precisa pesquisar mais, de forma a alcançar este fim, por isso final, essa finalidade, precisa disso. Outro tipo, oração subordinada adverbial consecutiva, que é introduzida por conjunções que indicam uma consequência do que foi declarado anteriormente. A principal é que, e ela forma locuções como de forma que, de modo que, de maneira que, ou relacionada a palavras expressas na oração anterior. Então, tal, tanto,
tão, tamanho, que tem dois exemplos, né? Primeiro, foi tão esperada a notícia do lançamento da campanha que todos aplaudiram, né? Então, tão que, na segunda frase, era tão boa a campanha que todos comemoraram, né? Então, tão que é uma forma de dar essa consequência também. Mais dois casos. Oração subordinada adverbial temporal, que é introduzida por conjunções que exprimem a circunstância de tempo. Então, quando, logo que, antes que, depois que, sempre que. Essa é bem fácil de identificar, na verdade, né? Exemplo: quando os dados resultaram numa campanha de conscientização, os agentes da saúde comemoraram. Então, quando indica um momento no tempo, né? Não foi antes disso, foi quando isso aconteceu. Outro aqui: logo que informaram os resultados, todos os olhos se voltaram para um trabalho de conscientização. Se eu tivesse perguntado, né, quando isso aconteceu, você falaria logo que informaram os resultados. Então, é um momento no tempo também, é uma oração subordinada adverbial temporal. E oração subordinada adverbial proporcional indica a ocorrência de um fato concomitante, né, simultâneo a outro, e vai aparecer aí com expressões como enquanto, ao passo que, à medida que. Então, aqui no exemplo, os agentes da saúde comunicavam os dados à medida que iam sendo analisados os casos. Então, na proporção que isso ia acontecendo, eles iam comunicando. Então, acontecia ao mesmo tempo, né? Uma simultaneidade. Mais um tipo, né? Oração subordinada adverbial condicional, que é aquela que é introduzida por conjunções que indicam condição ou hipótese, e a conjunção mais comum é o se, mas pode aparecer também em outras expressões, né? Desde que, salvo se, caso, contanto que. Então, aqui dois exemplos. Primeiro, se houve automedicação, houve risco de vida. Então, na hipótese de ter acontecido isso, né, na condição de ter acontecido isso, este outro também se dá. E mais um exemplo: desde que as pesquisas continuem, saber-se há mais sobre a automedicação e seus males. Então, cumprindo-se essa primeira parte, a outra se dá. Então, essa é uma condição, né? Na hipótese disso acontecer, o outro também acontece. E para treinar, encontrar essas orações, né, vamos ver dentro de um texto. Esse aqui faz parte do livro A Vida na Porta da Geladeira, que conta a história de uma mãe e filha que praticamente só se comunicavam por bilhetes que elas colocavam na porta da geladeira, né? Então, uma história meio triste, mas aqui nós temos um trecho curto para observar essas orações. Então, fala assim: depois de um tempão passando fome, resolvi preparar frango com uma receita que encontrei na internet. O que sobrou está na geladeira. Quis esperar, mas como você não chegava nunca, tive que cobrir a travessa com filme plástico. A Emma não precisa cozinhar para a mãe. Como amanhã vou mais cedo para a escola, não vamos nos ver. A mãe da Emma vai nos levar. Ficou com pena da gente por causa da neve. E amanhã de noite vou ficar de babá para ganhar um dinheiro e poder comprar as coisas de que estou precisando, como luvas, para que as minhas mãos não caiam por causa do frio. Por que você não compra um telefone celular? Pelo menos eu poderia ligar para você, Claire. Então, aqui é uma filha, né, que está falando com a mãe. Percebam o uso das palavras em caixa alta, né, letra maiúscula, para indicar um destaque, né, uma revolta. Eu até li com outro tom de voz, porque é alguém realmente revoltado, falando que, ó, fiz para você, mas você nem estava aqui, então eu tive que colocar lá. E a mãe da minha amiga é diferente, né, porque ela tá em casa, ela se preocupa, ela leva a gente. Então, na verdade, é um diálogo triste, um monólogo, né? Porque nós não temos o outro lado respondendo. Mas dá para sentir como é que é a relação dessas duas através do texto. Mas não é para discutir o texto nesse momento, é para discutir as frases. Então vamos olhar para elas. Primeira coisa, né? Dando esta frase aqui. Depois de um tempão passando fome, resolvi preparar frango com uma receita que encontrei na internet. Tem uma oração principal aqui que depois tem alguns complementos, né? Então a oração principal é: resolvi preparar frango com uma receita
E aí ela vai dar detalhes de onde essa receita, né? Uma receita que encontrei na internet. Aí vai ter uma outra parte da frase, mas aí a parte subordinada, primeiro vamos olhar a parte principal. Resolvi preparar frango com uma receita. Essa é a oração principal. E aí nós temos a oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, que é depois de um tempão passando fome. Por quê? Porque aqui eu tenho uma ideia de tempo, né? Quando isso aconteceu, depois de um tempão passando fome. Então, tem uma ideia de tempo que é uma circunstância, por isso é adverbial, e gerúndio, porque passando fome, né? Sempre que eu tenho um verbo numa forma nominal, que pode ser ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio, eu vou ter uma oração reduzida. Ela não está desenvolvida. Se eu quisesse desenvolver essa oração, eu tinha que transformar esse verbo que está no gerúndio em um verbo conjugado. Então, passando, como é que poderia ficar, né? Poderia ficar desse jeito. Depois que eu passei fome um tempão, resolvi preparar frango lá. Então, se eu colocar passando, se eu tirar o passando e colocar depois que eu passei fome, aí eu já estou conjugando, né? Conjugar no passado, primeira pessoa. Então, agora sim eu tenho uma oração desenvolvida. E eu posso classificar, né? Oração subordinada adverbial temporal, porque ela me indica uma circunstância de tempo. Quando isso aconteceu? Depois que eu passei fome um tempão. Aí, continuando, né? Tem outra frase no texto que fala assim: como você não chegava nunca, tive que cobrir a travessa com filme plástico. E tem um outro que fala: como amanhã vou mais cedo para a escola, não vamos nos ver. Esse como pode ter mais de um sentido, né? Às vezes nós usamos como, por exemplo, como uma comparação. Então, isso é como isso. Neste caso aqui, o como tem a função de indicar a causa, né? Você não chegava e eu cobri a travessa. Então, a causa de eu cobrir a travessa foi que você não chegava. Ou então, a causa de não nos vermos amanhã é que eu vou mais cedo para a escola, né? O motivo de não nos vermos amanhã. Então, esse como é uma conjunção causal. E mais uma frase. E amanhã de noite vou ficar de babá para ganhar um dinheiro. Bom, primeira coisa que nós temos aí é uma oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo, que é este para ganhar um dinheiro. Qual que é a ideia deste para ganhar um dinheiro? É o motivo também, né? A finalidade, o objetivo. Meu objetivo é ganhar dinheiro. Só que, como ela está reduzida de infinitivo, porque o verbo não está conjugado, né? Para ganhar, eu preciso conjugar esse verbo. Então, eu preciso desenvolver. Como é que fica ela desenvolvida? Fica assim: para que eu ganhe um dinheiro, né? Então, amanhã de noite, para que eu ganhe um dinheiro, vou ficar de babá. Para que eu ganhe já está conjugado, ao invés de para ganhar. O ganhar estava na forma do dicionário, agora o ganhe está conjugado. Então, eu tenho uma oração que é subordinada, ela é adverbial final, de finalidade, de objetivo. Faço isso para isso. Então, alguns exemplos aí de orações adverbiais no texto. E último texto de hoje, um poema, Fico cheio de tremeliques, né? Que fala assim: se você demora sua mão nas minhas, fico cheio de tremeliques. Se o telefone toca durante a noite, fico cheio de tremeliques. Se o telefone não toca durante a noite, fico cheio de tremeliques. Se você esquece o seu olhar nos meus, fico cheio de tremeliques. Se sua risada explode clara, fico cheio de tremeliques. Se fica escuro na sua tristeza, fico cheio de tremeliques. Se você se afasta de mim, fico cheio de tremeliques. Se eu me afasto de você, fico cheio de tremeliques. E quando você me abraça, fico cheio de tremeliques. Estou morrendo de tremeliques. Então a ideia aqui é que esse eu lírico, né, tá cheio de tremeliques o tempo todo. Porque ele tá apaixonado, né? Pessoas apaixonadas estão sempre cheias de tremeliques. E tem duas coisas que eu gostaria de observar aqui. Tem dois tipos de orações subordinadas adverbiais.
Primeiro, todas essas que dão uma condição, né? Eu fico cheio de tremeliques em algumas condições. Depois nós vamos descobrir que, na verdade, é o tempo todo. Mas, primeiro, ele vai te dando ocasiões, né? Se isso acontecer, se isso acontecer, se isso acontecer. Então, todas as orações introduzidas pela conjunção se indicam uma condição. Então, eu tenho a conjunção condicional, né? O se. Então, oração subordinada adverbial condicional. Mas tem uma última ali que não me dá uma possibilidade, mas me dá um momento. E quando você me abraça, fico cheio de tremeliques. Então, se dá para eu perguntar quando isso acontece e você me fala quando você me abraça, eu estou dando um momento no tempo. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, né, que me indica quando isso acontece. Então, tem dois tipos de orações subordinadas adverbiais neste poema. E é isso, né, pessoal? Vamos deixar essa aula mais curtinha, porque mais assunto complicadinho, vocês precisam assistir de novo, anotar, tirar as dúvidas, né? Não guardem as dúvidas, que este é um assunto complicado, mas se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!